Beleza? Bom, pessoal, olha, quando a gente precisa fazer uma repetição, o que a gente tem usado? Então, vamos fazer aqui um programinha um programa que ele vai imprimir os valores de zero. Bom, agora a gente está começando os nossos programas em zero, né? Vamos definir um N aqui. Quero imprimir 5 números, tá bom? Então, eu vou fazer aqui agora um while, certo? I menor do que N. E eu vou dar um print no I aqui. Print no I, tá bom? E no final, I recebe I mais 1. Então, isso aqui é o que a gente está acostumado. Então, o que nós temos nessa estrutura de repetição? Obrigatoriamente, temos aqui uma variável, que é o nosso contador, nossa variável de controle, que a gente gosta de chamar de I, tá bom? Tem um motivo por chamar I, tá, pessoal? Acho que, se não me engano, a Fortran, se não me engano, você tinha que, a linguagem Fortran, você tinha que, posso estar falando besteira, tá bom? Mas você tinha que obrigatoriamente colocar como I. Bom, então aí acabou ficando, tá bom? Então, o I recebe zero, é a inicialização da nossa variável de controle, do nosso contador. E temos aqui o nosso controle, certo, da repetição, enquanto I menor do que N, certo? Então, enquanto isso aqui for verdade, ele vai repetir o que está aqui dentro, que é imprimir o I, e no final nós temos o incremento do nosso contador. Então, se a gente rodar esse carinha aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Imprimimos os 5 valores que a gente quer, começando do zero. Bom, lembrando, nós somos da computação, sempre começamos a contar do zero. Bom, beleza. Essa é uma maneira de fazer. Laços de repetição, pessoal, eles são tão comuns, é uma coisa tão comum na computação, que existem outras maneiras de fazer isso aqui, mais fácil, mais automatizada, tá bom? E essa, alguns já conhecem, né, que eu já sei, que é o nosso for, entendeu? Usando o for. Então, ó, qual que é o equivalente, isso aqui que a gente fez, usando o for de para, tá bom? A gente consegue traduzir como para. Podemos fazer isso, sem problema. For. Então, qual que é o equivalente disso para o nosso for? For i, certo? Olha, o i apareceu aqui, in range até n. E aí eu vou fazer o quê? Vou dar um print no i. Bom, então, pessoal, ó, vamos rodar para vocês verem que isso funciona. E calma lá que eu já vou explicar o que está acontecendo, tá bom? Vou fazer isso aqui. Se eu não errei nada, vamos ver, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, esse código aqui, ele teve como resposta exatamente a mesma sequência desse código aqui. Esse aqui parece bem mais fácil, né? Bem menor. O que está acontecendo, pessoal? Vamos fazer a tradução desse for para esse while aqui. Bom, quando eu faço, pessoal, for i, aqui ó, for i, eu já estou definindo o meu contador aqui dentro. Então eu não preciso definir ele para o lado de fora. Ó, se eu apagar esse carinha aqui, ó, e rodar, ele vai rodar da mesma maneira, tá bom? Então eu não preciso definir uma variável antes, tá bom? Então, primeiro de tudo é isso. Eu começo o meu for, a minha variável de controle, meu contador, ele é definido aqui dentro do for mesmo, tá bom? Ah, mas como que eu sei se começa em zero ou não? Pessoal, o range, ele faz isso pra gente. Quando eu tenho o range que só um número, quando eu tenho ele só um número, aqui no caso n, certo? Ele considera que vai de 0 até n, menor que n, tá bom? Então, esse range aqui, ele gera um intervalo de valores para a gente que vai de 0 até n, tá bom? Então, o range de n aqui, ó, quando eu falo range de n, ele me gera um intervalo de valores que é de 0, 1, 2, até n menos 1, tá bom? Vou colocar aqui, ó, até n menos 1.
Então, ele não chega no n, é menor que n, tá bom? Então, o nosso i, o que ele vai fazer? O nosso i, ele vai, na primeira iteração, ele vai valer 0, na segunda ele vai valer 1, na segunda ele vai valer 2. Ah, Jorge, mas cadê o incremento? Pessoal, o for, ele já coloca o incremento automaticamente para a gente. Então, quando chega aqui, quando ele termina de executar o for, aqui na última linha do que está dentro do for, bom, ele já faz o incremento de 1 para a gente. Então, ele já faz implicitamente o i recebe i mais 1. Tá bom? Então, olha só a quantidade de coisa que o for faz implicitamente para a gente. Ele declara o i, certo? O i, a gente tem que colocar esse range aqui para gerar um intervalo de valores para a gente. Esse i, ele vai de 0 até o n, e no final, que eu acabei de executar o meu for, ele incrementa o i para a gente. Então, ó, tudo que a gente colocou aqui, ó, tá vendo? Em 1, 2, 3, 4 linhas, nós temos aqui em 2 linhas. Bem mais tranquilo, né? Ó, se eu quiser fazer um outro for aqui embaixo, ó, for i in range de 3, por exemplo. O que ele vai imprimir, pessoal? O que vocês acham que ele vai imprimir aqui para mim? 0, 1 e 2? Vamos ver? Opa, faltou 2 pontos, tá bom? Sempre tem os 2 pontos lá. 0, 1 e 2. Perfeito. Bom? Ok? Entenderam? For bem mais fácil, né? Bom? Então, nesses casos aqui, a gente consegue usar o for. Dentro do... qual que é a diferença? Poxa, Jorge, então por que a gente usou o while até agora? O while e o for, esses dois, eles são exatamente a mesma coisa. Quando eu tenho, pessoal, um laço de repetição, um loop aqui, que ele é conhecido, que eu sei quando ele vai parar, que é uma sequência de valores, que eu tenho o contador aqui, ó. Quando eu sei quando ele vai parar, que nem nesse caso aqui eu sei quando ele vai parar, vocês concordam? Quando que ele vai parar? Quando o i chegar no n. Quando o i chegar no n, ele não vai entrar aqui. Então, quando eu tenho isso, até no contexto de teoria da computação, existe uma disciplina, uma área na computação, vocês não vão ter no curso de vocês, chamada teoria da computação, que trata a questão de loop, né, laço de repetição e tudo mais. Então, o while e o for, até no contexto da teoria da computação, eles têm justamente essa diferença. Quando eu sei o que vai, quando eu conheço o limite do meu laço, certo? Posso usar o for. Quando eu não sei, eu uso o while. Nesse caso aqui, eu conheço o limite, então eu poderia usar o for. Quando que eu não conheço o limite? Lembra daquele algoritmo que a gente fez lá, a conjectura de Collatz, que é enquanto o número for diferente de 0, e aí se ele fosse par, a gente fazia uma operação, se ele fosse ímpar, a gente fazia outra? Ali eu não sei quantas vezes ele vai rodar. Eu não sei. Para o número ser diferente de 0, pode ser que, dependendo da entrada, às vezes eu rodo 2 vezes, às vezes eu rodo 3, às vezes eu rodo 1000. Então, ali eu não sei quantas vezes eu vou executar. Então, naqueles casos, eu tenho que usar o while. É desconhecida a quantidade de vezes que eu rodo ali, que eu faço o loop. Quando eu sei a quantidade, ou seja, quando eu quero chegar num valor, que para o que a gente está usando aqui, a maioria das vezes acontece isso. Eu posso usar o for. Tá bom? Tudo bem? Entendido aqui? Então, pessoal, ó, vocês conseguiram entender por que isso aqui é o mais importante para agora, tá bom? Conseguiram entender? Ó, se alguém não entendeu, por favor, escrevam aí. Não entendi. Ó, conseguiram entender a tradução disso para isso aqui? Tudo bem? Sim, sim, só temos sim por enquanto. Pessoal que não respondeu. Ok? Beleza? É simples, né? E é simples mesmo, pessoal. Aqui não tem pegadinha. Às vezes eu falo que algumas coisas é simples, depois, na hora que a gente vai juntando, fica complexo. Mas aqui é simples mesmo, né? A estruturinha aqui do while vira isso aqui. Bem?
Eu vou parar a gravação e vou falar em seguida de variações que tem isso. Ainda continua simples, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos.